É meu convidado Pedro Sousa Carvalho, subdiretor do Diário Económico. Pedro, muito bom dia, obrigado pela tua presença aqui no Mercado Global. Começamos por este duplo leilão realizado há apenas alguns minutos. Parece-te que foi com sucesso concretizado este leilão, numa altura em que as pressões estão mais altas? Bom, eu diria que é sempre, naturalmente, nesta altura, é sempre reconfortante saber que pelo menos conseguimos colocar. Mas nota-se claramente que há aqui uma preocupação do IGCP, que é o Instituto que gera dívida pública, de não colocar dívida a muito longo prazo. Ou seja, estava prevista uma venda de 1.000 milhões de euros de títulos de dívida de curto prazo, com o valor mínimo de 300 milhões de euros, quer para emissão a 3 meses, quer para emissão a 6 meses. E o que se notou foi que quase toda a colocação foi feita no prazo mais curto, ou seja, 3 meses. O que se percebe, porque Portugal, nesta altura, está a pagar uma taxa de 4,9% por uma emissão a 3 meses e uma taxa de 4,9% por uma emissão a 6 meses. Ou seja, se eu vou pagar 4,9 por 3 meses ou por 6 meses, naturalmente prefiro pagar por 3 meses. Ou seja, correu bem, mas é preocupante porque daqui a 3 meses, naturalmente, o problema volta a colocar-se. Olhando para este nível de juros, e falavas precisamente disso, falando, por exemplo, numa maturidade que ainda assim é bastante curta, 6 meses, Portugal está a pagar um juro já muito próximo dos 5%. De certa forma, este juro acaba por refletir também os receios do mercado e a possibilidade que há umas semanas atrás foi avançada e que, entretanto, tem estado em segundo plano, de que Portugal poderia também ter que, no futuro próximo, reestruturar a sua dívida? Eu parece-me cada vez mais que é um cenário inevitável. Nós já tivemos nas últimas semanas várias vozes, hoje ainda alguns economistas internacionais falam nisso na imprensa nacional, e a semana passada não nos podemos esquecer que o próprio FMI, o Fundo Monetário Internacional, veio dizer que mesmo que Portugal consiga cumprir tudo que está acordado com a Troika, isso não é garantia de que consiga regressar aos mercados. Ora bem, não conseguindo regressar aos mercados significa, naturalmente, a possibilidade de reestruturar a dívida. Mas isso vai depender muito daquilo que acontecer com a Grécia. Nesta altura, a Grécia funciona um pouco como cobaia para Portugal, ou seja, se a Grécia tiver de reestruturar a dívida, muito provavelmente Portugal também será obrigado a fazer essa reestruturação. E a Grécia, Pedro, pegando na tua expressão, não tem sido uma boa cobaia, ou pelo menos as experiências não têm corrido da melhor forma, porque apesar de não haver, ou apesar de haverem divergências internas, externamente também as há, e viu-se com os ministros das Finanças. Boa parte, segundo dizem os meios de comunicação social esta manhã, não queria uma expansão, um aumento da maturidade da dívida, mas a verdade é que não há, para já, consenso quanto a um novo plano para a Grécia. A Bloomberg, por exemplo, diz que provavelmente só vai estar definido em meados de julho. A questão que se coloca e que eu tenho colocado, e é sempre interessante ouvir outras opiniões, que solução é que há para a Grécia, se é que há ainda uma solução? Nesta altura, ou seja, a solução mais óbvia seria naturalmente os países europeus continuarem a injetar dinheiro na Grécia. Isso, aliado ao programa de privatizações, resolveria o problema. O problema é que, nesta altura, os países, sobretudo os países, estamos a falar de 3 países, que são chamados os países do AAA, Holanda, Finlândia e principalmente a Alemanha, não têm condições políticas, internamente, para dar, digamos, mais dinheiro dos contribuintes à Grécia. A CDU da chanceler alemã sofreu há poucas semanas uma grande derrota nas eleições regionais. Vai ter eleições chamadas legislativas em 2013 e, naturalmente, não pode, nesta altura, tomar uma atitude que a maior parte do eleitorado alemão é contra. Portanto, qual é a solução, respondendo à tua pergunta? Nesta altura, a Grécia tem uma dívida, ou seja, uma necessidade de financiamento até 2014 de 157 mil milhões de euros. Partindo do princípio que não vai conseguir regressar em 2012 aos mercados, pelo menos de forma autónoma. Isso está completamente fora de questão. Acaba por ser ainda... Nós atualmente temos juros a 20 e tal % na Grécia, portanto, isso não é uma questão que nem sequer se coloca. Se bem que o plano original previa esse regresso em 2012, tal como o programa da Troika para Portugal prevê 2013. Em meados de 2013 esse regresso. Provavelmente estaremos aqui nessa altura a falar da situação portuguesa. Mas dizia eu que dessa necessidade de 157 mil milhões de euros, ainda a Grécia ainda pode ir buscar cerca de 57 mil milhões de euros ao plano, ao fundo de 110 mil milhões de euros que foi aprovado pela Troika. Está previsto também que a Grécia consiga cerca de 50 mil milhões de euros com receitas de privatização.
E ainda fica a faltar um buraco de 80 mil milhões de euros, que é aquilo que se previa que a Grécia fosse buscar ao mercado durante o ano 2012. Não conseguindo ir buscar ao mercado, a solução que ontem saiu do Eurogrupo seria que os parceiros europeus entravam com uma parte de dinheiro e que os investidores privados assumiam uma perda ou contribuindo de alguma forma com 30% desse valor. É a parte que não está bem explicada. Ou seja, não se percebe ainda do que saiu ontem da reunião, e já foi convocada mais uma reunião de emergência para segunda-feira, como é que os investidores privados vão ser chamados a participar nessa reestruturação da dívida grega. E é uma questão que certamente vamos querer, ou tentar pelo menos esclarecer, se não for mais na próxima segunda-feira. A verdade é que os receios de um default grego continuam a aumentar. Esta manhã tínhamos Jürgen Stark, que vem dizer que o destino da moeda única não está em causa, porque nomeadamente estes três países, Portugal, Grécia e Irlanda, correspondem apenas a 6% do valor global do euro. Mas parece que se eventualmente um destes três países cair, e quando digo cair tem-se falado na saída da zona euro, na deixarem de usar a moeda única, não te parece que mesmo sendo um país pequeno, chamemos-lhe assim, não acaba por colocar em causa todo o funcionamento, todos os fatores que levaram à criação de uma zona única? Completamente. Ou seja, eu acho que se um país sair da zona euro, a mensagem que estamos a passar ao mercado é que, digamos, a estabilidade financeira é o principal e único critério para se estar numa união monetária. E a partir do momento em que um país abandona o euro, obviamente vai abrir um grande precedente. Ou seja, sai Portugal, sai a Grécia, poderá sair Portugal ou sair Irlanda. Portugal, sai a Irlanda. O problema disso é que, como dizias bem, ou seja, estes três países representam apenas 6% do PIB europeu. Agora, o problema vai-se colocar quando este problema chegar à Espanha, à Bélgica ou eventualmente à Itália. Ou seja, é um problema que se a Europa não conseguir estancar agora, e não se vai resolver com um país a sair da zona euro. Ou seja, vamos imaginar que Portugal saia da zona euro. Vai ser muito mal para Portugal, por uma razão simples. Vamos voltar a ter o escudo, mas a nossa dívida que nós devemos, o dinheiro que nós devemos, continua a ser uma dívida em euros. Vamos ter um escudo que se vai desvalorizar automaticamente 3 ou 4 vezes e, de repente, temos a mesma dívida para pagar numa moeda muito mais forte. Vai ser um problema dramático para Portugal. Para o caso da zona euro, vai ser dramático por uma questão de contágio. E a própria Alemanha e a França, que são, digamos, os grandes motores da economia europeia, não têm interesse nessa saída, por duas razões. Primeiro, porque a maior parte da dívida portuguesa e grega está nas mãos de bancos alemães e franceses, e também muita dívida irlandesa que está nas mãos do Reino Unido, que neste caso não faz parte da zona euro. E depois há uma outra, digamos, aqui há uma outra atenuante, que é a Alemanha e a França contam muito com os países periféricos para exportações. Exatamente, são também os seus compradores. São os seus compradores, ou seja, nós quando estamos a falar, falamos muito de submarinos, para nós é importações, para a Alemanha é exportação. Exatamente. Portanto, a própria Alemanha e a França não têm esse interesse, de repente, que os países periféricos, que são, digamos, compradores líquidos, ou neste caso importadores líquidos de bens e serviços da Alemanha e da França, de repente saiam do euro. Além, naturalmente, do efeito principal, que é o efeito de contagiar outros países, nomeadamente a economia espanhola, que aí já não estamos a falar de apenas 6% do PIB europeu. Pedro, estamos a falar de risco de contágio. A verdade é que, além da economia portuguesa, as cotadas nacionais também têm sofrido com esta questão da Grécia e, em especial, o BCP continua a bater mínimos. As ações continuam a perder bastante. Esta manhã, inclusivamente, estavam a cair já mais de 4%, apenas alguns minutos atrás. Colocam-se aqui desafios importantes. O banco terminou esta semana, na segunda-feira, um aumento de capital. Ainda não tem o core capital necessário, ainda faltam cerca de 600 milhões de euros. Vai ter que recorrer a outros meios para cumprir o core capital estipulado pela Troika. Mas a verdade é que pode ter aqui um tendão daqueles que pode vir da Grécia, nomeadamente através da exposição do Banco Millennium e também da própria detenção de obrigações. Sim, ainda na semana passada o que tivemos o presidente do BCP, Santos Ferreira,
a quantificar a exposição do BCP à dívida grega. Ele falou em 700 milhões de euros, sendo que para este ano, eventualmente, vai vencer apenas cerca de 40, 50 milhões de euros. Ou seja, caso haja uma reestruturação da dívida grega, que é o cenário mais provável nesta altura, o que vai acontecer ao BCP é que provavelmente os 700 milhões de euros que previa receber até 2014, provavelmente só vai receber daqui a 7 anos, ou seja, em 2019. Portanto, digamos, seria o cenário mais dramático. A queda do BCP hoje, particularmente, não está, hoje e ao longo destes últimos dias também não está só relacionada com a Grécia, está relacionada com esse próprio aumento de capital que o BCP fez, porque nós não podemos esquecer que o BCP fez uma operação, o aumento de capital não foi uma operação tradicional de aumento de capital em que os acionistas metiam para lá dinheiro, não, porque os próprios acionistas do BCP não têm dinheiro para lá meter. O que eles fizeram foram pedir aos titulares de obrigações perpétuas do banco para transformarem essas obrigações em ações. O que está a acontecer nesta altura no mercado é que muitos investidores que fizeram essa conversão agora estão a utilizar as ações para vendê-las no mercado e fazer o encaixe financeiro. Portanto, e daí também, digamos, essa queda mais acentuada do BCP. Se olharmos para a sessão esta manhã, o setor da banca continua a ser bastante penalizado. Temos o caso do BPI também hoje a fazer aqui notícia, não pelas melhores razões. Que é mais um banco também que, com alguma exposição, quer à dívida grega e também quer à dívida portuguesa. Também não nos podemos esquecer que estes dois bancos também estão a ser ambos penalizados porque o maior comprador de dívida portuguesa nos últimos anos é a banca portuguesa. E acaba por estar duplamente penalizada, como disseste, pela exposição à dívida portuguesa, pela exposição à dívida grega e agora, na iminência desta reestruturação grega e do possível contágio a Portugal, a Moody's ameaçou na última semana que poderia cortar o rating e, de uma forma geral, o setor está, pelo menos a nível nacional, está a sofrer com essas ameaças e com esses olhares. Naturalmente, é uma questão que agora muitos analistas começam a colocar, até é dramática, porque nesta altura o rating de Portugal, ou seja, a qualidade da dívida portuguesa, está apenas a um nível acima daquilo que chama-se o lixo, ou seja, que são aqueles investimentos que não são os chamados junk bonds. Ou seja, a partir do momento em que nós ultrapassamos esse limiar, ou seja, a nossa dívida deixa de ter o tal investment grade, vai ser o descalabro, porque essa dívida portuguesa deixa de ser aceite quer da República, quer dos bancos, porque se houver uma descida do rating da República, automaticamente há uma descida do rating da banca, automaticamente essa dívida deixa de ser aceita como colateral, ou seja, como hipoteca, como garantia. Junto do BCE. Não só do BCE, mas para dar um exemplo muito simples, por exemplo, o Fundo da Segurança Social em Portugal. É um fundo que gera o dinheiro que nós vamos receber na reforma e os descontos que nós a fazemos atualmente. Esse fundo é obrigado a investir cerca de metade do valor da Segurança Social em dívida pública, mas não pode, segundo os estatutos desse próprio fundo, que é português, investir em dívida pública que não tenha um grau de investimento acima de junk. Ou seja, se não houver a mudança de estatutos, nem o próprio Fundo da Segurança Social português vai comprar a dívida portuguesa. Só para se perceber... Que é o que acontece com algumas casas de investimento internacionais e instituições financeiras, precisamente, e falava-se aqui quando o Brasil poderia ajudar Portugal através da compra de obrigações, o nível de classificação do rating já estava a um nível que o próprio Banco do Brasil não poderia aceitar como colateral, exatamente. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Voltamos a fazer outros destaques do dia.